orar, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos te louvar, Pai. Pedimos agora, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa falar aos nossos corações e assim tenhamos vidas transformadas para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que podemos dizer assim, que precisamos dele diariamente, que é a oração. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Certo. Tiago, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui é uma pergunta com a resposta já implícita, né? Ou seja, as guerras e as contendas que há entre os seres humanos vêm dos prazeres da nossa carne. Nós temos vontades, temos desejos, cobiças, e acabamos colocando isso em foco, em relevo em nossas vidas, priorizando esses prazeres, essas vontades que temos, e acabamos criando guerras, contendas. Se você observar a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, uma das motivações era o prazer lá da Rússia, do presidente Putin, em não querer que a Ucrânia fizesse parte lá da União Europeia. Então disse, ou você nega entrar na União Europeia, ou nós vamos lhe atacar. Então gerou aquela guerra, A Ucrânia disse, não, nós não vamos ceder à sua vontade. Então cada um tinha o seu prazer, a sua vontade. E aí por conta disso geram-se as guerras. Estou dando um exemplo de algo atual, mas no nosso dia a dia nós podemos observar isso também. Exemplo, um outro exemplo. O marido quer uma coisa e a mulher quer outra coisa. Cada um tem uma vontade, os seus prazeres, na sua mente, o que você quer fazer. E aí quando o marido quer uma coisa e a mulher quer outra coisa, e os dois não entram no acordo, o que acontece? Guerras, contendas, discussões dentro do lar. Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com isso, não só entre marido e mulher, mas entre amigos, entre os colegas de trabalho, ou da faculdade, da escola e por aí vai. Onde nós andamos na sociedade, se nós colocarmos em evidência ou como prioridade o que nós queremos, vai acabar dando um problema. E é isso que ele está explicando. As guerras e as contendas surgem de nós mesmos, dos nossos prazeres. Então, muitas vezes, temos que abrir mão daquilo que queremos para evitar essas guerras e essas contendas, certo? Versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E agora começa o alerta. Ele explica no versículo 1, de onde é que vêm os nossos problemas, As guerras e as contendas são de nós mesmos, a gente não pode culpar ninguém, nós somos os culpados pelos problemas que temos, e ele vem dizendo, olha, vocês vivem nessas guerras, vivem nisso, e vocês não obtêm nada. Vocês cobiçam e nada tendes. Vocês desejam as coisas, mas não alcançam. Por quê? Porque não pedis. Às vezes nós temos essas diferenças, vamos dizer assim, até mesmo dentro do lar, entre marido e mulher, como eu citei, e às vezes a gente não quer pedir a Deus para solucionar esse problema. Nós queremos resolver do nosso jeito, e acaba sempre dando errado, cada vez mais errado. Então precisamos pedir a Deus em oração, o nosso tema de hoje, Oração. Então, quando nós pedimos a Deus, então nós obtemos.
Mas se nós queremos algo e não pedimos a Deus, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Porque nós queremos, às vezes, do nosso jeito, com a nossa própria vontade, estando em destaque. E aí, estando sobre a vontade dos outros sempre, porque nós nunca vamos querer colocar os outros em evidência. Se nós agirmos fora do Espírito, eu estou dizendo, né? Na carne. Se agirmos no Espírito, é outra história, né? Mas se nós agirmos por nós mesmos, a nossa natureza adâmica, vai dar tudo errado, certo? Porque somos pecadores, vamos querer só aquilo que nos satisfaz, que é conveniente a nós, e nada dos outros. Então precisamos pedir a Deus para alcançar alguma coisa. Às vezes nós pedimos paz no nosso casamento. Ah, Senhor, nos dá um casamento, né? Bom, para a gente viver em paz dentro de casa, acabar as confusões, né? Vamos pedir e vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Né? Não deixar querer sempre que a nossa vontade seja a superior à dos outros. Eu citei o casamento, mas em todas as áreas da vida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E às vezes até a gente pede, né, a Deus, mas a gente pede mal, da maneira errada, para esbanjardes em vossos prazeres. A gente acaba pedindo a Deus, orando a Deus da maneira errada. E eu gosto de dizer para os irmãos o quê? Cuidado na motivação. Qual a motivação da sua oração? Por que você está orando daquele jeito? O que está te motivando a fazer aquilo? Você ora para que Deus quebrante o coração da sua esposa, ou a irmã ora para que Deus quebrante o coração do marido, né? Para quê? Será que é realmente para ter um lar harmonioso que glorifique o nome de Deus? Ou será que a mulher pede para Deus quebrantar o coração do marido para ela mandar nele? Porque se a esposa está pedindo a Deus para quebrantar o coração do marido, para que a esposa possa mandar no marido, está errado. Né? Está com a motivação errada. Se o marido pede a Deus para quebrantar o coração da esposa, para que a esposa seja escrava dele, também está errado. Certo? Então nós temos que ter muito cuidado com a motivação. Por que nós estamos pedindo isso? É para a glória de Deus ou é para a nossa própria glória? Porque se for para a nossa glória, está errado. Tem que ser para a glória de Deus. Então, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Às vezes a gente quer só se satisfazer com aquilo, que é o melhor para a nossa carne. E aí, não dá errado. Você pede e não recebe. E aí depois quer culpar Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque a gente não sabe nem pedir. Tá? Se você chegar para uma criança e disser assim, meu filho, você quer comer o que hoje? Baião de 2 ou sorvete? Ele vai escolher o quê? A maioria, talvez 99% das crianças vai pedir sorvete. Ele não espera comer o salgado, a parte salgada primeiro, para depois comer o doce, né? Ele quer comer o doce logo. Por quê? Porque vai esbanjar no prazer dele. Vai satisfazer a carne dele. Criança faz isso. Quando nós pedimos para esbanjar em nossos prazeres, nós estamos nos assemelhando às crianças, espiritualmente falando. É como se nós ainda fôssemos crianças espirituais, porque nós estamos focando mais no nosso prazer do que naquilo que realmente é bom para nós. O que é melhor para a criança? É comer o baião ou o sorvete? Para satisfazer a vontade da criança é o sorvete. Mas o que é mais saudável para ela? O baião, né? Então ela vai pedir, porque ela é criança, ela não entende ainda a necessidade. O que é mais saudável para ela, o que é melhor para ela. Então ela quer o sorvete. Ela só está focada nos prazeres dela, porque ela não tem maturidade para entender. Ah, eu gosto muito de sorvete, mas eu vou comer primeiro o baião de 2, porque ele é melhor para a minha saúde, é melhor para mim. Né? Eu não quero satisfazer o meu prazer, eu quero aquilo que é melhor para mim, que vai fazer bem realmente ao meu corpo, que é mais saudável. Enquanto nós somos crianças espirituais, nós também pensamos assim no sorvete, né? A gente quer só o prazer, só o prazer. Só quer satisfazer a nossa própria vontade. E a gente esquece que tem a vontade de Deus que é o melhor para nós. Então nós precisamos amadurecer e observar primeiro o baião de 2 espiritual.
né? Aquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas, e não aquilo que nós queremos para nós, como prazeres desse mundo, né? Ou mesmo que não seja, não estou falando prazeres, entenda, não necessariamente os prazeres mundanos, os pecados, certo? Mas as nossas vontades, nossos mimos, que às vezes nós somos um pouco mimimi, né? A gente não quer ouvir nada, a gente não quer ser contrariado, a gente não quer que alguém tenha um argumento melhor do que o nosso, e por aí vai, né? Nossos orgulhos, nossos mimos. Então nós temos que lançar mão disso, para que a vontade de Deus seja superior em nossas vidas. E aí isso é um sinal de que nós estamos amadurecendo, deixando nossos prazeres de lado e focando naquilo que realmente nos faz bem, que é o baião de dois, ou seja, a vontade de Deus para nós, certo? Cuidado, porque se nós estivermos como crianças espirituais, nós vamos pedir e não vamos receber, tá? Nunca, jamais culpe a Deus por não receber algo que você está pedindo. Jamais. Nós é que não estamos sabendo pedir, estamos pedindo mal, porque estamos focando, sendo motivados pelos nossos prazeres e não pela vontade de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós vamos pedir alguma coisa, nós temos que pedir como sendo amigo de Deus, e não como amigos do mundo. Não é para esbanjar no mundo, não é para desfrutar das coisas do mundo. É pedir a Deus para que nós possamos estar mais próximos dele. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Não é em vão que a Escritura fala isso, né? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Espírito com inicial maiúscula é a referência ao Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo quer o nosso bem. Ele anseia por nós. Ele quer nos fazer o melhor. E nós precisamos ceder ao Espírito Santo, à vontade dele. Nós não podemos resistir ao Espírito. Quando o Espírito fala para nós, olha, é melhor você fazer assim. Então, nós temos que ceder à vontade do Espírito Santo. E aí, para isso, irmão, nós temos que ter uma comunhão com a palavra de Deus. Porque quando o Espírito fala, aí nós temos que avaliar. É o que a Bíblia diz? Então é o Espírito Santo que está falando. Então, eu tenho que obedecer ao Espírito. Se nós não tivermos comunhão com a Bíblia, nós vamos ficar às vezes confusos, se é o Espírito Santo que está falando ou se é a carne. Então nós temos que conhecer a Bíblia. Como o tema é oração, observe como a palavra de Deus está diretamente ligada à nossa oração. Por quê? Para que eu ore segundo a vontade de Deus, a Bíblia não diz isso? Tudo que eu pedir segundo a vontade de Deus, ele ouve. Ou seja, ele vai atender a oração. O que é que eu tenho que saber para orar segundo a vontade de Deus? Eu tenho que conhecer o quê? Eu tenho que conhecer a vontade de Deus, não é não? Para que eu ore segundo a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Bíblia. A vontade de Deus está na Bíblia. Eu não vou conhecer a vontade de Deus sem ler a Bíblia. Não tem como. Eu tenho que conhecer as Escrituras Sagradas para que eu conheça a vontade de Deus e assim eu possa orar segundo a vontade dele. E aí Deus vai atender, porque eu estou orando segundo a vontade de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, dificilmente eu vou orar segundo a vontade de Deus, porque eu não sei qual é a vontade dele. Ah, mas eu não sei porque ele não disse. Pois é, ele não disse, porque você não leu a Bíblia. Ele não disse. Está escrito, mas se eu não leio, ele não falou para mim. Ele não vai chegar num sonho, né? Ah, não, irmão, é porque eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Então Deus tem que vir em sonho e falar comigo. Não vai falar. Certo? Porque ele já deixou a Bíblia escrita para que nós possamos conhecer a vontade dele. Preciso ler a Bíblia, preciso conhecer as Escrituras, para que eu saiba a vontade de Deus, assim possa pedir segundo a vontade de Deus e orar dentro da vontade dele para que ele atenda a minha oração. Certo? É assim que funciona.
Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que acham que não precisam de Deus, ele resiste, né? No sentido de, então, vocês não me querem, então fica aí, né? Mas aos humildes ele concede a sua graça, que é o favor imerecido, né? A salvação e assim a força também para a santificação. Versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos sujeitar ao Senhor para que ele nos dê força para resistir ao diabo. Nós não podemos nos sujeitar ao diabo, temos que nos sujeitar a Deus. E aí, repito, irmãos, temos que ler a Bíblia. Como eu vou me sujeitar a Deus se eu não conheço Deus? Como eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Então eu tenho que ler as Escrituras, para que eu possa conhecer a Deus e assim eu me sujeitar a Ele. Você jamais vai se sujeitar a uma pessoa que você não conhece. Você vai obedecer a alguém que você não conhece? Vai? Você não sabe nem quem é? Alguém chega na tua porta lá, ei, faça isso, isso, isso para mim. Você está doido? Nem sei quem você é, né? Você precisa conhecer para se sujeitar. Você tem que conhecer. Deus é o poder todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador da nossa vida, Ele é o Salvador, é aquele que nos tirou das trevas, do pecado, da morte, do inferno, nos transportou para o reino de luz. Temos que conhecer esse Deus. Aí, sabendo quem Ele é, então eu preciso me sujeitar à vontade dEle, porque Ele é digno de toda honra e toda glória para todo sempre. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me sujeito à sua vontade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Observe que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, não foi? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu a prova de amor por nós quando morreu na cruz do Calvário. Não é assim? Beleza. Mas para que Ele esteja próximo a você, Ele vai chegar e entrar na sua vida à força? Não vai. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ele nos amou primeiro, Ele provou o amor dEle por nós, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele fez o que deveria fazer, né? O que Ele quis fazer por graça foi morrer na cruz do Calvário para nos conceder salvação. Mas Ele não vai entrar na nossa vida à força. Nós vivermos no mundo de qualquer jeito e Ele ficar lá puxando nosso cabelo, né? Quem tem? Ou na orelha, né? Ele não vai ficar fazendo isso à força. Ele não vai entrar na nossa vida à força, não. Ele espera que nós nos cheguemos a Ele. Chegai-vos a Deus. E aí sim, Ele se chegará a vós. Ou seja, Ele atende o nosso pedido. Se nós queremos nos aproximar de Deus, Ele vai deixar que nós nos aproximemos dEle, né? Temos que entender a nossa responsabilidade no que diz respeito a estarmos próximos a Deus. Nós temos uma responsabilidade com relação à salvação, tá? E temos a responsabilidade também com relação à santificação. Qual a nossa responsabilidade com relação à salvação? O que nós temos que fazer para ser salvos? Crer, não é não? Só isso. Essa é a nossa responsabilidade com relação à salvação. É crer, é ter fé na obra de Cristo. Qual a nossa responsabilidade com relação à santificação? É nos chegar a Deus. É praticar as boas obras, nos afastando do mundo, das obras pecaminosas do mundo, e assim nos santificar. Essa é a nossa responsabilidade. Deus, Ele nos ajuda na santificação, sim ou não? Sim. Como? Pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Certo? Quando nós cremos em Cristo, Efésios 1:13, né? Ele nos dá do seu Espírito, e esse Espírito vai lutar contra a carne. Gálatas capítulo 5. Não é não? Tem essa luta do Espírito contra a carne. E essa luta é para que nós sejamos santificados. O Espírito quer a nossa santificação, o Espírito anseia por nós, versículo 5, né, aqui, Tiago 4 e 5. Então ele quer a nossa santificação, mas a carne não quer. Então existe essa luta.
Então é assim que Deus nos ajuda na santificação, né? Ele nos dá do seu Espírito para que a gente tenha força para lutar contra a carne, que é a velha natureza. Mas nós temos essa responsabilidade de alimentar o Espírito Santo para que nós possamos encontrar essa força para lutar contra a carne. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isso aqui não quer dizer que a gente tem que viver em prantos, viver com depressão na nossa vida, não. Quando ele diz, converte o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, eu entendo que nós temos que nos colocar no nosso lugar e nos humilhar aos pés de Deus. Porque nós não podemos viver desfrutando das coisas do mundo e achar que está tudo bem. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, temos que prantear, temos que nos entristecer pelo nosso pecado e nos prostrar aos pés de Deus. E Ele vai nos exaltar. A exaltação não deve ser nossa, eu me exaltar. Deus, no seu tempo, da sua maneira, da sua forma, nos trará essa glória. Né? Se é nessa terra ou no porvir, é com Ele. Né? Nós temos que entender a nossa responsabilidade de buscar Ele e Ele vai fazer a vontade dEle em nossas vidas, vai realizar essa vontade dEle. Irmãos, entendendo a nossa responsabilidade, né, como cristãos, de orar ao Senhor, de pedir a Ele da maneira correta, né, seguindo o Espírito Santo, vamos agora entender um pouco sobre a pessoa que não creu em Cristo ainda, né, com relação à oração dele a Deus, se ele não creu, né? Nós vimos até agora o crente, a pessoa que já creu em Cristo, como ele deve orar a Deus, como ele deve viver diante de Deus, para que Deus atenda a sua oração. E o incrédulo, a pessoa que não creu no Senhor Jesus ainda. Que tipo de oração ele deve fazer ao Senhor? 1 Timóteo 2:1. Qual a oração que o crente tem que fazer a Deus? Vocês entendem? O que nós devemos pedir a Deus? Você já é crente, você já creu no Senhor Jesus. E agora, o que você deve pedir a Ele? O que vocês pedem a Deus? Vocês já se converteram e pedem o que a Deus? Nas orações. A gente pede saúde, não é não? Ô Senhor, me dê saúde e tal, né? A gente pede salvação para mais pessoas, nossos familiares e os que também não são, né? Pedimos pela salvação de pessoas até que nós nem conhecemos, né? Pedimos pela nossa santificação, que é a nossa consagração a Deus. Pedimos pela volta de Cristo, porque nós entendemos que precisamos nos encontrar com Cristo o mais rápido possível, né? Esse mundo está chegando num estágio que está ficando quase que insuportável de se viver aqui. Então a gente pede pela volta de Jesus. Nós pedimos pela paz de Jerusalém, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Que os filhos de Deus têm que pedir pela paz do povo judeu, porque foi de lá que veio o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A Bíblia Sagrada veio por meio deles também, Deus usou aquele povo. Então Deus nos ensina a orar pela paz de Jerusalém. E por aí vai, né? Pedimos por várias coisas, orientados pelas Escrituras, não é? Um dos pontos principais que nós temos que pedir é pela nossa santificação. Porque o mundo está tomando um curso, irmãos, de fim dos tempos. De final. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor vai se esfriar, não é não? Vai se esfriar. E nós já vemos isso já acontecendo. Então nós temos que orar muito pela nossa santificação, a nossa consagração a Deus. Para que nós não sejamos daqueles que retrocedem, mas que nós sejamos daqueles que prosseguem, com o alvo de se encontrar com Cristo santificados. Certo? Você observa que na pandemia, as igrejas ficaram fechadas, não foi? E aí veio algo terrível, né, sobre a terra, muitas pessoas morreram, né? E a nossa esperança era que, quando voltar a funcionar as igrejas, né?
Então vai ficar lotado, né? Porque as pessoas estão trancadas em casa sem poder adorar o Senhor, afligidas, muitos perderam entes queridos. Então, quando as igrejas abrirem, rapaz, nós vamos ter que aumentar até o prédio, porque não vai caber de tanta gente buscando a Deus por conta da aflição que passaram, né? Foi o contrário. Teve pessoas que não voltaram para a igreja ainda. Acho que eles acham que ainda está na pandemia, né? Ainda está fechada as igrejas, não pode, porque teve pessoas que não voltaram para a igreja depois da pandemia. Era como se quisesse só uma desculpa para não ir mais, né? Não tinha coragem de parar de ir, aí aproveitou a pandemia como desculpa. E você observa a frieza a cada dia, o mundanismo tomando conta das igrejas. Parece que, como as igrejas ficaram fechadas, as pessoas muito nas telas, né? No celular, em casa, computador, viram muito o mundo. E aí parece que esqueceram da Bíblia, né? Não leram a Bíblia, talvez, não sei, não estou julgando ninguém, mas deixaram talvez de ter o contato com as Escrituras e tomaram o mundo como exemplo para a vida deles. E aí hoje estão vivendo ainda como satisfazendo o mundo. Dentro da igreja, mas com o pé lá no mundo, querendo os padrões do mundo para a sua vida. E não estou aqui para julgar ninguém, certo? Estou falando que a palavra de Deus está se cumprindo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor ia esfriar. E eu estou mostrando aos irmãos que isso está acontecendo. Então nós estamos no fim dos tempos. Então temos que buscar a santificação, para que não sejamos desses que estão esfriando. Temos que aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, com a congregação, para que assim possamos nos aproximar mais do Senhor. Entenderam como o crente tem que fazer, né? Suas orações e tal. Agora vamos para o descrente. Quem não creu em Cristo ainda, que ele deve orar? Será que ele pode orar a Deus? Pode. Pedindo o quê? 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os seres humanos, certo? Homens, não só do sexo masculino, né? Todos os seres humanos. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então temos que orar pelas autoridades. Aqui ainda falando sobre os crentes, né? Como os crentes devem orar e tal. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês estão vendo qual é o desejo de Deus? É a salvação para todos os seres humanos. Então, o que é que a pessoa que não creu em Deus ainda tem que orar? Tem que orar pedindo o quê? Salvação. Porque o Deus deseja a sua salvação. A Bíblia não diz, se você orar segundo a vontade de Deus, Ele te ouve, não é? Então, se Deus deseja a salvação para a sua vida, peça a Ele. Ele vai lhe dar. Lembra do que Tiago diz? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, você está pedindo fora da vontade de Deus. Não está sendo segundo a vontade dele. Por isso que às vezes você não encontrou a salvação ainda. Porque se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, vamos ligar, né? Os pontos. E a Bíblia diz, se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele atende. Então, se a vontade dele é a sua salvação, o que é que está faltando? É você pedir. É isso que está faltando. Você tem que pedir. Você já sabe a partir de hoje que é a vontade dele. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Se você não encontrou essa salvação ainda, peça. Porque é a vontade dele. E ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração. Peça a ele que ele vai lhe dar. Certo? Eu lembro que uma vez a gente estava evangelizando a pessoa e
Essa pessoa adquiriu tanto conhecimento das Escrituras que uma vez eu cheguei a perguntar: se você morrer hoje, você vai para onde? A pessoa disse: eu vou para o inferno. Essa pessoa ela tinha consciência do lugar para onde ia, porque ela já tinha obtido o conhecimento. E aí eu perguntei: e o que é que falta? Você já sabe o seu destino. Se você partir desse mundo dessa forma, você sabe para onde vai. Por que você não pede a Deus a salvação? A pessoa disse: eu não sei ainda o que é que está faltando. Tem alguma coisa que me impede. Né? Mas graças a Deus que essa pessoa um dia resolveu pedir, né? E Deus concedeu a salvação para ela. Se você pedir, Deus te ouve, que é o desejo dele, é a vontade dele, a sua salvação. Então peça. Se você não tem ainda a convicção da sua salvação, peça a Ele. Ele quer que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E ele ainda explica no versículo 5, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador, Jesus Cristo. Então nós precisamos pedir a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador, e assim Deus vai nos conceder. Para quem não creu, peça salvação, Ele vai te dar. E para quem já creu, nós vimos, né, todo o pacote que engloba os nossos pedidos, as nossas orações a Deus. Principalmente temos que pedir a Deus o quê? Eu falei? Esqueceram? Santificação, né? Para quem já creu, tem que pedir santificação. O mundo está aí se esfriando a cada dia, né? Nós temos que pedir santidade. E para quem não creu, peça salvação. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina o caminho certo a seguir, a forma certa como agir nesse mundo, tanto para quem já creu como para quem não creu ainda. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos dá a informação da Tua vontade, para que assim possamos fazer segundo ela, para Tua glória. Pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, Senhor, pela semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, Pai. Nos livra, Senhor, de cairmos em tentações. Nos ajuda para cada dia glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos,